Olá, caro aluno, você é muito bem-vindo às matérias Profetas Maiores e Profetas Menores. E eu gostaria de te dar as boas-vindas. Eu sou o professor Olivar Basílio da Costa, sou pastor e terei o prazer de caminhar com você, estudando essas duas matérias de extraordinária importância para dominarmos um pouco da mensagem velho-testamentária. Os profetas maiores e profetas menores estão compreendidos dentro do contexto dos 39 livros do Antigo Testamento, sendo 17 ao todo. Desses 17 livros devem ser divididos em duas seções: os profetas maiores e os profetas menores. 5 são os profetas maiores e 12 são os profetas menores. São assim chamados maiores e menores, não em função da relevância dos profetas maiores em relação aos profetas menores, mas unicamente em razão do material escrito por cada um desses dois grupos, ou seja, o número, o conteúdo dos escritos dos profetas maiores é abundantemente mais do que os escritos dos profetas menores. Por isso, então, chamados profetas maiores e profetas menores. Esperamos, assim, que a nossa caminhada vai ser cheia de experiências e de muita dedicação para absorvermos o máximo dessas riquíssimas matérias que certamente marcarão de uma forma muito especial a sua vida como estudante da Bíblia Sagrada. Embora sempre houve profetas e profecias entre o povo de Deus, desde Enoque, o sétimo depois de Adão, passando por Abraão, que também fora profeta, até João Batista, o último dos videntes velho-testamentários, o ofício de profeta se firmou como tal a partir de Samuel. O surgimento dos profetas se deu na época da divisão de Judá e Israel, por ocasião do estabelecimento como monarquias independentes. A decadência de Israel, no período do reinado de Salomão, colocou a nação em rota de colisão com o Senhor Deus, que, embora advertido, o rei não fez caso dos avisos e deixou-se corromper com os deuses estranhos introduzidos em Israel por influência de suas muitas mulheres. Entristecido com seu povo, Jeová suscitou a Jeroboão para dividir o reino de Israel na época de Roboão, o sucessor de Salomão. Daí o reino do norte, cuja capital era Samaria, e Judá, o reino do sul, com a capital em Jerusalém. Contudo, tal divisão não gerou arrependimento em qualquer dos reinos, que mergulharam ainda mais nas trilhas da rebelião e idolatria, fazendo alianças e concertos com as nações pagãs, razão pela qual eles ainda suscitaram mais a ira de Deus sobre o seu povo. Nesse contexto, Deus levanta homens de sua confiança e fiéis aos princípios da lei para plantar e arrancar entre os reinos
confrontando, depondo e estabelecendo reis. Ora, acerca desses profetas, assim diz o Senhor no segundo livro de Reis, capítulo 17 e verso 13. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Ora, Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul, pecaram tanto contra Deus que não houve outra alternativa senão enviá-los aos respectivos cativeiros, sendo Israel levado cativo pela Síria em 712 a.C. e Judá levado ao cativeiro por Babilônia em 606 a.C. A tentativa de se evitar o cativeiro e o conserto espiritual dos dois reinos era o tema áureo dos profetas. Ao todo, foram 16 profetas, 4 profetas maiores que produziram 5 livros, sendo Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, e 12 profetas menores com 12 livros, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ainda, os profetas podem ser divididos em 3 grupos. São os profetas pré-exílicos, os profetas do exílio e os profetas pós-exílio. Profetas pré-exílicos são aqueles que profetizaram antes dos cativeiros, quer seja o cativeiro de Israel, quer seja de Judá, ou ainda profetizaram ambos antes de que ambos os reinos fossem ao cativeiro. Os profetas pré-exílicos, em ordem cronológica, são Obadias, Joel, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias. Já os profetas do exílio são os que profetizaram no período do cativeiro babilônico, tanto em Judá e na própria Babilônia, que é o caso de Jeremias e Ezequiel, e somente na Babilônia, como é o caso do profeta Daniel. Os profetas pós-exílio são os que profetizaram no Reino do Sul depois do cativeiro, e foram eles, em número de 3, Ageu, Zacarias e Malaquias. O estudo dos profetas maiores e menores trazem a lume a verdade e domínio de Jeová sobre todas as nações da terra, uma vez que os profetas não foram enviados somente a Israel e Judá, mas a diversas outras nações, tais como Jonas e Naum profetizaram para Nínive, Daniel profetizou para a Babilônia, Obadias enviou sua mensagem para Edom, além de mensagens esparsas contidas nos livros de Isaías, Jeremias e Ezequiel, que foram enviadas para diversas outras nações, como Síria, Egito, Assíria e outras. Então, mergulhar nesse oceano de mensagens proféticas, tanto dos profetas maiores quanto dos profetas menores, é uma experiência que muito enriquecerá a vida e o conhecimento do aluno acerca das verdades e caminhos do Deus de Israel. Para auxiliar os estudos dessas duas matérias, recomenda-se que o aluno se cerque de pelo menos 2 bons comentários bíblicos, um bom dicionário, 2 ou 3 Bíblias de versões diferentes e um bom atlas bíblico, principalmente que identifique as cidades e reinos do mundo antigo com as cidades e os reinos na atualidade.
Ainda aconselhamos aos que quiserem absorver mais do texto bíblico que reveja a história geral relativa aos reinos da Assíria até ao Império Romano. E assim caminharemos para, ao final das nossas matérias, sentirmos que crescemos em conhecimento e graça, principalmente absorvendo o máximo do conteúdo bíblico que será ministrado.